Então, vocês vão ver, basicamente, patógenos que afetam a parte aérea, ou seja, doenças chamadas epidemiologicamente de doenças policíclicas, e doenças que afetam o sistema radicular, e um terceiro grupo, doenças do sistema vascular, né? No caule, propriamente dito, enfim, colo, vão ter variações. Então, nós temos aqui, basicamente, 20 doenças importantes do Brasil detectadas, hein? Então, nós temos aqui a antracnose, o coletótrico Clivia, ele mudou o nome, né? Eu vou colocar, no slide eu mudei, mas nesse aqui, né, eu não coloquei, mas a maior parte das literaturas vocês vão observar que a antracnose é causada por coletótrico truncata. Então, hoje, né, recentemente, acho que foi 2 ou 3 anos, você tem 2 espécies de coletótrico atribuída à antracnose. O cancro da haste, né, uma doença que também, 2000 para 2010, foi uma doença muito importante. Tem duas espécies, né, de aporte que infectam a haste. Eu sempre que eu quero mostrar numa prática, eu pego a haste da soja morta, seca, e boto numa câmera úmida, eu sempre encontro de aporte. E aí eu mostro essa fase perfeita de aporte. São 2 espécies que afetam, de aporte aspalate, de aporte caulívoro, e aí a forma... e aqui as sinonímias, né? Quando tem esse sinal de igual, que é a sinonímia. O nome é no passado, vocês vão ver algumas literaturas desse nome antigo, tá? Então, às vezes eu quero achar uma informação, eu pego uma fonte. Quando ele mudou recentemente o nome, eu pego ou o gênero, a espécie antiga, ou a espécie nova. A espécie nova eu vou ter informações mais atualizadas, sempre. Por isso que eu sempre falei daquele site para vocês do NCBA, para sempre checar o nome correto do agente. Então, para todos esses daqui, eu fiz uma checagem nos slides e vocês vão ver os nomes corretos, né? Clivia, por exemplo, houve alteração. Phacopsora pachyrhizae, ferrugem asiática, e Phacopsora meibomi, ferrugem americana, né? Então, ela foi antes da ferrugem asiática. Então, a ferrugem asiática ela foi descoberta inicialmente na Austrália e na Ásia, né? Que foi no Japão, primeira vez, e depois a ferrugem americana foi a Phacopsora meibomi. E a meibomi é um isolado menos agressivo na soja que a pachyrhizae, né? Então, quando ela chegou em 2003, eu vou falar daqui a pouco, ela foi extremamente nociva. Mancha de rã, Cercospora sojina. Vou mostrar para vocês a diferença entre as duas cercósporas, né? A Cercospora kikuchi e a Cercospora sojina. A mancha-alvo também é uma doença clássica, fácil de identificar no campo, né? A Corenéspora cassícula, pelo nome, né? Mancha-alvo. E a mancha de ascoquita, né? Ascoquita soja, também é um patógeno, né? Que pode acontecer, que tem um padrão meio parecido com mancha-alvo. A mancha foliar de Mirotécio, um fator ambiental, né? Locais com caldeirão, alta umidade, alta temperatura, como a terceira região produtora de soja, no Maranhão, vocês encontram muitos surtos de mancha de Mirotécio em soja. A mancha parda e a septoriose, uma doença de final de ciclo, Septoria glycinis, né? Mancha da púrpura da semente, crestamento de cercóspora, a 9ª doença. Aqui, a mela, né, ou requeima, é uma doença aqui de parte aérea, de folha, também associada a Mirotécio, é uma doença que afeta a folha, e vocês vão ver também Rhizoctonia solani, com um outro tipo de doença, o mesmo patógeno, agora causando podridão radicular, né, questão dos sintomas de reboleira típicos. O míldio, né, eu considero a primeira doença da soja, né, que bate a porta nos estádios vegetativos. Então, geralmente, pelo menos aqui no centro-oeste, que eu posso dizer, o mofo branco, né, Sclerotina sclerotiora, né, vocês vão ter a questão da fase carpogênica em períodos, né, por exemplo, em feijão, que é plantado no inverno, você encontra a fase carpogênica. Se você fosse plantar soja, como era no passado, até 2000, 2002, com a chegada da ferrugem, a soja era plantada em pivô. Então, você tinha a questão dos ciclos, né? O mofo branco ele chegou muito depois, né? Para a soja, ele era muito importante para feijão. E ele chegou depois para a soja, mas ele poderia ter se hoje já é um problema para a cultura,
se tivesse 2 safras da soja, vocês teriam uma somatização de um problema de haste, do mofo branco, maior, que já é um problema sério em algumas áreas, associado à questão foliar da ferrugem. O ídio, né, uma doença de final de ciclo, a podridão preta, a podridão carvão, considerando uma doença emergente para a cultura da soja, ela é muito importante para o feijão também, tem um vídeo sobre doenças do feijão que eu falo sobre ela, então eu considero o feijão, as cultivares de feijão mais suscetíveis à macrofomina do que soja, mas a soja vocês também encontram, por exemplo, folhas com sintoma carijó, sintomas de macrofomina. Fitóftora soja, vocês vão ver a questão da água como um elemento importante para a disseminação e infecção. A podridão parda da haste, que eu tinha falado lá no início para vocês, de Cadophora gregária, que não tem, né, ela normalmente é confundida com o cancro da haste da soja. Só que o cancro, você vê escurecimento do tecido, e Cadophora você não vai encontrar, isso seria um marcador de diferenciação. A podridão vermelha da raiz, são 3 espécies de fusário, é claro, tem algumas publicações, artigos que colocam mais espécies associadas, né, que patogênica, né, que foi provocada, que foi comprovada a patogenicidade desses isolados, além de identificação molecular, né, Fusarium brasiliensis, Fusarium tucumani e Fusarium crassicipitatum, né, que serão 3 espécies que provocam esse sintoma da podridão vermelha da raiz. Então, você viu, né, soja tem muito essa questão, doença fúngica, o sintoma de carijó. Podridão vermelha pode causar sintoma carijó, nematóide do cisto pode provocar sintoma carijó, então qualquer problema que afete o sistema radicular ou o sistema vascular, vocês podem ter como marcador um sintoma indireto ou a folha com sintoma carijó. Eu já fiz trabalhos de isolamento de germoplasma de soja e via sempre o mesmo padrão, de sintoma carijó na parte aérea, arrancava a planta e fazia o isolamento no meio, e aí eu encontrava. Eu fiz um trabalho, uma aluna encontrou 9 espécies de fungos fitopatogênicos, Fusarium, macrofomina, né? Eu tive uma amostra que eu encontrei esclerotina, Phomopsis, Rhizoctonia, vários patógenos que provocam podridões radiculares. Então, toda vez que eu vejo, às vezes as pessoas, eu vou mostrar um padrão mais à frente, falarem sobre, encontrou uma planta com sintoma carijó, podridão, sei lá, podridão vermelha, ou podridão carvão, enfim. Eu vou mostrar alguns marcadores para cada uma dessas doenças, mas é aquilo que eu falei lá com bactérias. Então, às vezes, algumas doenças, quando vai passando muito tempo, às vezes elas ficam muito confusas, muito misturadas, então eu preciso checar, né? Então, nem sempre o sintoma carijó, ele tem um único agente causal, né? Nem sempre uma murcha de uma planta tem sempre um sintoma único. Às vezes eu vejo as pessoas me mostrarem murcha em soja e querem isso aqui é doença tal. Não, eu preciso isolar para eu poder reconhecer. Então, e eu falo isso por causa dessa questão do que eu via na parte aérea de um germoplasma grande de soja. Então, era acho que mais de 100 amostras, em que eu peguei as plantas que estavam murchas, as plantas que estavam com sintoma carijó, e aí eu observava que tinha uma variação muito grande de agentes causais que provocavam aqueles sintomas. A murcha e o sintoma carijó é um sintoma reflexo, e no sistema do colo e no sistema radicular que eu vou ver o problema. E aí a gente encontra, eu preciso olhar com cuidado esses padrões no colo, e se ficar duvidoso, bota no meio de cultura para isolar, tá? Então, eu sempre recomendo isso. Então, eu sempre tenho muito medo de olhar para uma murcha, olhar para um sintoma carijó e dizer qual é o agente. Em alguns casos fica fácil, eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu vou, né, continuar aqui. Então, eu fiz um resumão dos patógenos fúngicos. Vocês sabem que existem 3 reinos, né? Em soja,
Ó, vejam, a grande maioria dos patógenos que afetam soja, as formas anamórficas, estão aqui dentro do grupo dos fungos mitospóricos. Então, as doenças da soja que afetam a parte aérea, né, que eu listei agora há pouco, da divisão ascomicota, nós temos aqui 4 gêneros, a base de micota, né, Phacopsora, e aí as várias espécies. Então, não tem nenhum patógeno dentro da divisão blastocladiomicota, né? Na verdade, tem um, que eu vou mostrar lá no final, que ele ultimamente é chamado de falso carbono da soja, eu tenho que atualizar essa tabela, que é me fugiu o gênero dele, ele é um mixomiceto, né? Blastocladiomicota seria um grupo dos quitrídeos, no passado era chamado de quitrídeo-micetos. Fisaronodorum. E aí ele pertence a esse grupo aqui dessa divisão. Zigomicota, existe alguns surtos que algumas pessoas já me trouxeram do Mato Grosso, de uma professora, uma amiga minha, Solange, ela estava trabalhando com um zigomiceto que tem sido encontrado em flores, eu acho que é flores e folha da soja, que no bacheiro, deixa eu lembrar, e você tem um relato aqui também, depois eu vou estudar sobre isso, sobre esses 2 casos aqui que vocês vão encontrar na soja. Mas a grande maioria é Cercospora, Corinespora, Mirothecium, né, Rhizoctonia, Oidium, Fialófora, né, seriam hifomicetos, né, conidióforo solitário, que produz conídeo, e aqui corpos de frutificação assexuais, né, aqui todos assexuais, que produzem conídeos, como as coquitas, septória, coletótrico e fomopsis, né, fomopsis seria a forma perfeita de aporte. O professor colocou essa tabela aqui, porque vocês vão ver muitas recomendações de fungicida, eu sempre recomendo, né, para cada doença, que vocês adicionem, procurem no Agrofit, Cercospora sogina, e aí todas as moléculas, todos os produtos que existem registrados para cada cultura, daí você vai entender todo o portfólio. Então, tem produtos que agem dentro da célula da planta, só na folha, produtos que circulam por toda a planta, são sistêmicos, os mesostêmicos só ficam, né, com translocação translaminar, e os fungicidas de contato, os fungicidas protetores que ficam só na superfície, que são os tópicos, né, que vão proteger, né, na parte aérea. Então, você tem proteção recobrindo órgãos de ataque por esses patógenos, fungicidas que, né, então aqui vocês vão encontrar, para essas doenças, uma grande, né, que são doenças tão importantes para a soja, a questão do uso de fungicidas como um grande componente. E volto a dizer, usar molécula química é um insumo. Insumo tem investimento. Ela tem um custo de produção. Então, você tem que ver, como agrônomo, você tem que ter o retorno econômico desse investimento. Custo de aplicação, maquinário, depreciação de maquinário, a questão da hora trabalhada para aplicar, e o custo da molécula química que você usa por hectare. Então, aplicar um insumo, usar o controle químico, economicamente, ele vai ter que ter um retorno do ponto de vista de sacas. Anualmente, né, o Brasil, a questão da soja, vocês veem a questão, um consórcio de aplicação de diferentes moléculas no Brasil inteiro, e vocês têm dados de eficácia, qual que é eficácia do fungicida para redução da severidade e a quantidade de sacas que cada fungicida, né, uma média, né, que você vai ver no Brasil, em cima de novas moléculas que são lançadas e as diferentes recomendações que são utilizadas dentro dos ensaios. E aí eles fazem um ensaio comparativo nacional, olha que coisa interessante. Então, eu sempre recomendo que vocês estudem, olhem, é muito fácil, né? Muito fácil, assim, de você... São tabelas, se vocês quiserem, depois eu envio para vocês de alguns anos que eu tenho, em que você sabe recomendar, verificar daquilo que foi utilizado no ano passado, qual a melhor molécula, a melhor performance de controle de manejo de doenças
da cultura, considerando que as doenças fúngicas têm um alvo, né, de uso, a questão de fungicidas, pelo fato de ter retorno econômico com a aplicação dessas moléculas. O míldio, ele é um cromista, então vocês vão ver que algumas moléculas controlam alguns patógenos, então são para ferrugens, alguns são para oomycetos, e outras moléculas, né, vocês vão ter para controle de oomycetos. E agora está aqui, ó, né, eu acho que eu tinha errado, né, não é blastocladiomicota. Então, o Fusarium, que eu coloquei por último, que eu fiz um levantamento, né, de Fusarium no estado de Goiás, e ele não é um fungo verdadeiro, ele está dentro do reino protozoa, porque ele tem uma fase do ciclo que é ameboide, igual aquele fungo que eu falei agora há pouco, a Plasmodiophyra brassica. A antracnose, né, ela tem, toda vez que se fala antracnose, você vai associar sintomas sempre na haste e sintoma na vagem, né? Então, sempre no final do ciclo, você vai ver uma grande quantidade de propágulos, e aí vocês vão encontrar os acéfalos de duas espécies de fungo, né, que agora mudou o nome, né, Coletótricum cliviicola, né, que é o antigo Coletótricum clivium. Então, mais ou menos, acho que uns 3 anos, teve uma publicação da identificação disso em soja no Brasil, e o mais comum, o Coletótricum truncatum, né, que vocês vão encontrar na cultura da soja. O cancro da haste também é uma doença que teve o seu período, que ele teve altas incidências, né, junto com o nematóide do cisto, né, no início de 2000, 2010, e ele tem duas espécies que eu tinha falado para vocês, de aporte aspalage e de aporte caulívora, né, e aí esse seria uma sinonímia, e aqui a sinonímia também que era dada no passado, né, de duas espécies que infectam. E olha o detalhe aqui, o sintoma carijó. Então, esse é um patógeno que na folha, na parte aérea, vocês vão encontrar o sintoma carijó, e na haste vocês vão encontrar, à medida que aqui provavelmente, às vezes no campo, vocês não encontram grande quantidade de sinais, mas você cortou isso aqui, deixou em câmera úmida, ou até mesmo no campo, se tiver uma condição muito favorável, esse fungo, esse diaporte, ele produz uns cirros. Então, eles vão ter esses copos de frutificação, e ele vai formar uma massa de esporos. Vocês não estão conseguindo observar aqui, mas eles vão formar uma massa de esporos que é típica, né, de aporte, ou fomopsis, que seria a forma imperfeita, né, que vai estar presente. Mas durante o ciclo, ele é considerado, né, hoje a resistência, né, dos materiais que foram lançados no campo, ele conseguiu reduzir os danos provocados por esse patógeno. Aqui a questão da ferrugem asiática, né? Então nós temos duas espécies que são ditas a ferrugem asiática, que é a Phacopsora pachyrizi, e aqui a Phacopsora mayboi, que é a chamada ferrugem americana, né? Então, nesse caso aqui, ela foi descoberta em 1902 no Japão, era chamada de Uredo sojai, e aí em 1922 que a Phacopsora pachyrizi foi dita como sendo a ferrugem asiática na Austrália e na Ásia. Ela chegou em Porto Rico, a ferrugem americana foi detectada aí em 1976, e aí era justamente essa Phacopsora mayboi. Então, e esse isolado no Brasil foi detectado em 1979, estou falando de Phacopsora mayboi, e ele sempre tinha sido associado com um isolado que era menos agressivo do que a espécie de Phacopsora pachyrizi, a ferrugem asiática, né? Essa aqui é a ferrugem americana. Então, na América, né, ele foi detectado em 1979 e no Brasil em 2001, né? Então, ela foi detectada no mesmo ano que foi detectada no Brasil, foi detectada no Paraguai. E aí vocês poderiam me falar, né, como que ela chegou no Brasil? As ferrugens, né, quando você estuda epidemiologia das ferrugens, elas têm essa característica de algumas espécies de serem translocadas a longas distâncias. Isso em teorias, por exemplo, da ferrugem do café, de também dela ter chegado a longa distância. Os esporos são adaptados para as correntes de ar trafegarem e trazerem esses isolados dessas diferentes regiões. Então, existe uma possibilidade
de que tenha vindo por essas correntes de ar, tá? Com ferrugens isso funciona. Para outros patógenos, aí você tem materiais de propagação, você tem, às vezes, a questão dessa questão de segurança, de vigilância sanitária incorreta, que faz com que haja a introdução de alguns patógenos e que prejudique o agronegócio, tá? Então, essa doença ocorre em qualquer estágio fenológico, elas são muito semelhantes, tanto a ferrugem americana quanto a Mayboy. Eles têm pontos escuros, né? A característica dessas lesões são pequenos pontos escuros de cor esverdeada, cinza esverdeada de repente inicial, ou cinza esverdeada. As lesões são angulares, e elas apresentam de 2 a 5 micrômetros, né, de diâmetro. A ferrugem asiática, ela tem um marcador que a gente chama de lesões TAM, lesões RB e lesões mix, né? Mix seria uma relação de TAM com RB. A lesão TAM, essa foto que está sendo mostrada aqui, ela está meio má qualidade, né? Mas é uma lesão castanha, que é típica de material de cultivar que é suscetível. Se o seu controle para ferrugem, né, que é baseado em estuberulina, carboxamida e triazol, versus, hoje, né, versus dicarboxamida, né, como mancozeb, ele pode fazer com que essas lesões que são TAM se tornem RB, porque o fungicida vai matar, impedir a esporulação, e aí você pode encontrar em planta tratada, né, com o sistema de controle químico, lesões RB, e aí você pode, ao mesmo tempo que essa sigla é RB, então aqui você está vendo quase como uma coloração alaranjada. E quando a planta é resistente, ou tem um sistema de resistência, ela vai ter essa lesão agora mais avermelhado, castanho avermelhado, que é típica de material resistente, tá certo? E aí quando se aplica fungicida, essa mesma folha, que é considerada suscetível, ela também pode expressar essas lesões RBs, tá? A fase telial dessa ferrugem, embora a fase de urédia e télia, para o gênero Phacopsora, ela é muito parecida. Mas para a soja, nunca foi detectado, por exemplo, em laboratório, você pega esse esporo, faz uma solução com água, bota em agar-água, bota uma lamínula e espera ele germinar. E se ele formar IFA, significa que é a fase de urédia. Se ele formar, né, uma basídia com basidiósporos, né, nesse esporo, aí seria a fase de télia. O esporo de urédia e télia em literatura do gênero Phacopsora, ele é igual, não tem diferença. Mas para a soja, né, por exemplo, se você olhar no microscópio, ele é igual. E aí você precisa fazer o teste de germinação para identificar essa fase de sobrevivência, essa fase telial. A ferrugem asiática, né, ela nunca foi detectada a fase telial, né, nunca ninguém publicou em literatura essa fase telial. Para outras Phacopsoras já foram detectadas. A diferença básica entre essas duas Phacopsoras, né, então a Phacopsora pachyrhizia, ela tem de 1, né, a camada de teleósporos seria uma camada de 1 a 7 teleósporos empilhados dentro das pústulas, e a Phacopsora Mayboy de 1 a 4 camadas. As lesões, elas são de marrom a amarelada pálida para a Phacopsora, para a ferrugem asiática, e cor canela para o caso da Phacopsora Mayboy. E a espessura, né, dessa camada, né, da fase telial, então a identificação precisa da fase telial. Então, na verdade, a gente identifica baseando na interação do aspecto amarelado da ferrugem. Mas, né, como a gente não consegue identificar a fase telial, e a fase telial é essencial, né, para a identificação das duas espécies, então fica quase que meio difícil você conseguir identificar uma da outra. Pode fazer? A forma mais, vamos imaginar, mais eficaz para poder identificar essas duas espécies seria a fase de DNA.
Lembrando que a fase teleal, que é tão difícil de ser, nunca foi encontrada para soja aqui no Brasil, na Ásia provavelmente já foi encontrada, que é o centro de origem, né, o primeiro foco de ocorrência, é o elemento-chave para você poder identificar com base nesses marcadores de sintomas, marcadores de espessura do teleósporo, né? Por exemplo, o teleósporo de Phacopsis otaquirrhizae tem 1 micrômetro, e aí o de Meibomian é um pouquinho maior, tem de 1,5 a 2 micrômetros. O ápice, né, dessas camadas que são empilhadas do teleósporo, ele tem 3 micrômetros da ferrugem asiática, e o dobro, né, de ferrugem, né, da ferrugem americana tem o dobro, o ápice, né, se você for medir o esporo, o ápice dele tem 6 micrômetros, tá? A infecção da ferrugem asiática, né, ela tem mais de 8 horas, ela exige mais de 8 horas de temperatura de 10 a 15 a 25 graus extremas, temperatura, isso ela suporta, né, para poder germinar. As temperaturas favoráveis, né, para a germinação é de 15 a 25 graus, e molhamento foliar de 6 horas, né, se você tiver 6 horas de molhamento foliar na folha é redundante. À noite, né, você vai encontrar isso nos períodos mais amenos, e isso vai favorecer a infecção da ferrugem. A infecção é direta pela cutícula, por aberturas naturais, ferimentos, né, e até indiretamente por insetos vocês podem ter, né, a transmissão da ferrugem. Tanto a ferrugem americana quanto a ferrugem asiática, a ferrugem asiática tem 150 hospedeiros registrados, e a ferrugem americana tem 60 hospedeiros. Na verdade, esses hospedeiros todos são leguminosas, porque essa ferrugem só infecta leguminosa. Então, se você pegar isso e colocar, provavelmente tem, uma vez acho que eu fiz pesquisa em feijão, e tem registro de Phacopsis otaquirrhizae em feijão. E agora eu não sei como é que é essa questão no Brasil, né? Então, uma coisa para a gente imaginar do ponto de vista de hospedeiro, né? Que vocês vão encontrar. E aí vocês vão ter a variação dessas 150, né, para hospedeiras de ferrugem asiática e 60 de ferrugem americana, variação de lesões RB, né, reação de resistência, sem esporulação, que são as reações de imunidade em algumas leguminosas, e as reações TAN, que seriam reações de suscetibilidade, tá? TAN, lesão amarela, RB, lesão vermelho escura. Então, vai com a lupa, olhou, viu que ela é uma lesão vermelha. O que pode provocar fazer com que a lesão fique vermelha? O fato de ser uma reação de uma cultivar resistente ou a aplicação de fungicidas, tá? A aplicação de fungicidas pode fazer com que essa pústula deixe de esporular e fique com uma coloração marrom avermelhada, que é quase o significado, né? RB significa isso. E TAN seria uma lesão típica de material suscetível, tá? Então, essas hospedeiras são importantes por causa da história do inóculo inicial. Nos períodos de entre-safra, é onde é um parasita obrigatório. Ferrugem não vai sobreviver nos resíduos culturais. A gente sabe que ferrugens, o esporo, o teleósporo pode sobreviver nos resíduos, mas ele fica ali epifiticamente porque ele tem uma adaptação do esporo para sobreviver, igual o escleródio do mofo branco, tá? E aí o controle da ferrugem asiática, né, vocês vão encontrar plantas voluntárias, vocês vão ter ausência de cultivo no período de entre-safra, a questão do vazio sanitário, né, períodos de 60 a 90 dias são recomendados para controle, o uso de cultivares precoces, né, sem época recomendada, né, então, você plantar fora da época, isso vai prejudicar, vai fazer com que aumente a incidência, né, da ferrugem, então tem que plantar cedo, e cultivares precoces é a outra recomendação. Monitoramento da lavoura desde o início até o fechamento do dossel, e aplicação de fungicidas de uma maneira preventiva, com esse monitoramento da época certa, né, usando diferentes estratégias, né, agricultura de precisão, imagens aéreas, enfim, existem vários sistemas para tomada de decisão da aplicação de fungicidas,
E aí envolvendo, né, nós temos 3 grandes grupos importantes de sistêmicos, de misturas que tem no mercado, que são os DMIs, triazóis, as istobirulinas, né, os COIs, e as carboxamidas, os SDHIs, e externamente os fungicidas tópicos. Tem também algumas estratégias envolvendo cúpricos também, clorotalonil também, né, como esse fungicida tópico, daí o mancozeb, clorotalonil, cobre, para proteger externamente, né, e tentar impedir, né, uma ação, proteger internamente e externamente essa planta de soja. E a questão de materiais existentes seriam as recomendações que vocês vão ver para cultivar para ferrugem asiática. A mancha de cercóspora, né, então, cercóspora sogina, ou mancha olho de rã, essa cercóspora, ao contrário, né, da cercóspora kikuchi, ela tem um esporo um pouco mais comprido, né, ela foi descoberta no Brasil em 1970 e ela está presente em todas as regiões produtoras, onde já foi relatado até de 10 a 60% de perdas. Repare nessas lesões, né, as lesões de formato poligonal a esférico, e no centro da lesão, a gente chama de o estroma fúngico esporodóquio, né, o conidióforo, e às vezes você não vê o conídeo, e aí você pega essas folhas e deixa dentro de uma câmara úmida, e você vê uma grande quantidade de esporos desse fungo sendo produzida, e geralmente vocês vão encontrar essas lesões bem diminutas, distribuídas. Aqui é uma lesão exclusiva, né, de cercóspora sogina. Então, os sintomas são desses pontos escuros, eles evoluem para lesões marrons, ó, né? O centro pode ficar pálido, à medida que a lesão fica pálido, né, claro, a lesão fica pequena, né, e aí vocês vão ter coalescência, né, dessas lesões, chegando a tomar até 30% da área foliar, e aí, consequentemente, provocando a abscisão foliar, tá? A cor pode ser marrom avermelhada, como essa lesão aqui, né? E com o tempo, né, o centro dessa lesão ela pode ficar clara ou acinzentada. E vocês vão encontrar sempre nessas lesões pálidas aqui, né, de cercóspora, os sinais do fungo, né, o conidióforo do fungo. Então vocês vão ter sintomas nas folhas, vão ter sintomas nas hastes, vão ter sintomas nas vagens, em sementes também, né, o fungo é transmitido por semente, ele vai cobrir todo o tegumento da semente, e eles podem também, né, eu falei de uma virose que provoca rachaduras do tegumento, e cercóspora sogina também provoca isso, tá? Então, vocês viram a traquinose, que pode provocar lesões deprimidas na vagem. Cercóspora sogina também, vocês vão encontrar padrões de lesões deprimidas também na cultura. Aqui, né, um padrão, né, de lesão, né, que vocês têm, um segundo padrão de lesão de mancha olho de rã em cercóspora, né. Às vezes alguns autores associam isso com uma queima de fungicidas, né, da questão do manejo, esse avermelhamento, essa queima do limbo foliar, mas você também tem essa associação, esse segundo padrão de cercóspora sogina na folha, tá? Pode falar, Vanusa. A mancha olho de rã, ela é mais característica em doenças de final de ciclo? Na verdade, as doenças, ela pode ser também presente em doenças de final de ciclo. Você tem um grande uso, né, de fungicida para ferrugem, e às vezes você vê no final do ciclo uma grande quantidade de cercóspora. Às vezes algumas moléculas, elas não, ou então existem raças que são resistentes, e às vezes você vê uma grande quantidade de cercóspora no final, sabe? Então, às vezes, uma vez eu fiz um ensaio de fungicida e falo, mas que negócio é esse? A gente está, eram quantos, acho que 8 ou 10 moléculas para controle era para ferrugem, mas muitas moléculas para ferrugem também dão para outros, né, também tem efeito sobre outros infomicetos. E aí via lesões, e um dia, né, a gente foi rastrear e ver o que tinha, justamente no final do ciclo,
e apareceu muita cercospora-sugina, né? E eu sei que a cercospora, né, não confundir cercospora-sugina com kikuchi, que o conídeo dele é bem comprido, né? A cercospora kikuchi, por exemplo, o conídeo é bem mais curto, né? Bem mais pequeno. Então, tinha algumas lesões com halos mais arroxeados, né? Então, às vezes confunde as duas espécies nos sintomas da folha. Na semente, né, a questão do arroxeamento é mais decisivo. Embora o fato da semente ser arroxeada não significa que, às vezes, a gente deixando em câmara úmida, ele vai produzir muito sinal do fungo. Sempre eu observei muito sinal das amostras de soja, do patógeno sempre na folha, muita quantidade. Sempre, nunca tinha dúvida. Mas na semente, né, quando eu fui fazer o mesmo trabalho, incubando sementes de germoplasma de soja, com, por exemplo, verificar o sinal em semente arroxeada, né, é um indicador, né, o arroxeamento de Cercospora kikuchi, mas isso não indica que ele vai produzir sinal. Então, eu sempre achava que a semente arroxeada produzia uma grande quantidade de sinal, e quando eu olhava no microscópio, não é. Então, é aquela coisa, aquela questão que eu falei para vocês. Alguns patógenos produzem pouca quantidade de propago. Lá, o arroxeamento, eu fui estudar, era a cercosporina, fruto da infecção pelo fungo, uma resposta a uma tentativa de infecção do tegumento, né? E do fungo sobre a vagem e, consequentemente, sobre a semente. E aí, essa cercosporina provocou esse arroxeamento. Então, não necessariamente você vai encontrar propágulos ali. Então, em sementes, vocês encontram, às vezes, algumas sementes com sintomas, com poucos propágulos, e algumas sementes que não têm sintomas e que apresentam propágulos do patógeno. E aí a forma de ver isso são os testes que a gente aplica para sementes, né? Crescimento em meio de cultura da semente, o plotter test, né, da semente, e vários testes que a gente tem, que a gente chama sanitários, para a detecção de patógenos em sementes. Eu respondi a tua pergunta? Respondeu sim, professor, obrigada. Então, aqui o segundo padrão da mesma doença, mancha-olho de rã, em soja, tá? Aqui, né, uma doença também muito comum que vocês vão encontrar em sementes, vão encontrar em hastes, podidões de colo, sistema radicular, né? E na folha é bastante decisivo. Você vê um halo clorótico, né? Por toda a planta, você vê um pontinho preto. Então, é um fungo também que você isola, você consegue isolar com facilidade no meio de cultura. E essa questão do alvo, né? O alvo, né, que dá nome à doença, é esse pontinho que vem no centro da lesão, tá? Então, você tem sintomas na folha, então, às vezes, você, num período de safra, né, você vê algumas lavouras com grande incidência de mancha-alvo. Acho que no ano passado tem um aluno meu que mora no Mato Grosso, e ele falou, né, dessa questão de um grande surto das lavouras lá do Mato Grosso, com incidência de mancha-alvo, né, com grande predominância. E aqui, às vezes, eu volto e meio, caminho uma lavoura e outra, na beira da estrada, eu vejo uma lavoura com outra sem, às vezes eu fico meio intrigado. Honestamente, eu nunca encontrei o Corinéspora na haste, né, nunca isolei ele na haste, embora eu faça sempre muito esse serviço, né, de plantas murchas, etc., e no colo de plantas de soja, mas esse seria o segundo alvo, né, que vocês têm de Corinéspora cassícula infectando plantas de soja. Aqui, né, a questão do halo clorótico, né, e a lesão esférica, né, que é um padrão com esse pontinho central. Então, né, os poros que se depositaram aqui, talvez inóculos secundários, né, aqui está se reproduzindo, e às vezes você pode encontrar, tanto na face abaxial quanto adaxial, a produção do inóculo desse fungo. E aí vocês têm, né, lembrando, já que ele é um fungo que fica no resíduo cultural, explica do porquê que ele causa essa podridão radicular, né? Principalmente quando a gente tem o sistema de cultivo de plantio direto, né? Provocando esse sintoma. Mas eu nunca percebi surtos a ponto de serem preocupantes como uma doença radicular da soja, o fungo Corinéspora.
Aqui a mancha de ascoquita, uma lesão também com um padrão de formato esférico, né? Você vê um ponto, você vai ver piquinídeos distribuídos na lesão, você vai ter um halo, né? Uma região mais enegrecida, circundante da parte, entre a parte sadia e a parte negra. E aí no interior dele, ele tem um corpo de frutificação que às vezes vocês vão confundir com septória, que é esférico, tá? E aí ali dentro vai produzir os esporos e os conídeos dele, né? Vocês vão ver que o conídeo de septória ele é comprido e fino, curvado, né? Mas o corpo de frutificação é muito parecido com o ascoquita. E a lesão também é bem maior também. A mancha foliar de ascoquita da soja, ela tem um tamanho de lesão bem maior. E aí a pergunta que você me fez, né, de uma doença de final de ciclo, o ídio, cercósporas, né? Daí eu falo das duas. A mancha de ascoquita pode aparecer no final. Né? Você tem, às vezes, algumas predominâncias que a gente sempre coloca como sendo mais frequentes, mas você pode ter um ou outro, dependendo do inóculo, dependendo, né, das condições, né, de interação. Vocês podem ter, fora desses padrões que a gente classicamente aponta como doenças de final de ciclo da soja. Tá? Então, eu faço uma comparação da mancha de ascoquita com a mancha de septória, né, que é classicamente uma doença de final de ciclo da soja. Tá? E aí a diferença são os conídeos, as lesões, né, vocês vão ter piquinídeos que vão ficar encerrados, né, dentro do mesófilo foliar, e eles têm esse formato de garrafinha, que é a abertura, e por essa abertura vão sair os esporos. E de ascoquita soja, ele tem um formato quase que cilíndrico, muito parecido com o coletótico, mas ele é bem menor que o coletótico. Coletótico é um pouco maior, e aqui menor, e septória, ele tem também um piquinídeo, só que ele é fininho, bem fininho, lembra um pouco o cercóspora, mas também é menor, mais curvado e mais fino, né? Cercóspora é bem mais comprido e septória, o conídeo, é bem mais fino e é dentro de um corpo de frutificação piquinidiano, né? A mancha de miroteste que eu falei para vocês é uma doença que adora umidade, que adora temperatura, né? Então, eu já trabalhei com essa doença de vários hospedeiros, tem um artigo publicado com miroteste. No passado, ele era chamado de miroteste horrorido, hoje é paramiroteste horrorido. Então, vocês vão ver uma lesão com halo clorótico irregular, não necessariamente esférica, e vocês vê sintoma na vagem, sintoma na folha, e aí vocês vão ver pequenas pontuações brancas e escuras. E essas pontuações escuras são as massas de esporo. É um fungo que esporula muito bem em meio de cultura, e nas inoculações artificiais eles são muito bem... aqui a massa de esporo aglomerada, quando a folha seca, fica uma massa de esporo, e essa parte preta é esporo. Coloca na água, ou coloca numa lâmina de microscópio, ele é uma quantidade quase que você não consegue enxergar direito na lâmina. Aqui a estrutura reprodutiva, aqui os padrões de crescimento e meio, né, de mirotésio, e é uma doença que estaria muito associada a uma região quente, muito úmida. Assim como a mela, né, região muito quente, muito úmida, mela causada por risoptoma. Aqui, né, a septoriose, que a gente falou, uma doença de final de ciclo, olha os dois padrões, né, uma lesão negra, sem halo, quase que esférica, quase que poligonal, né, por todo o bacheiro, né, da soja, e aqui lembra um pouco daquele crestamento bacteriano, né, que a gente viu anteriormente, e aí a diferença é que você vai encontrar o sinal, né, você vai fazer uma lâmina de fita adesiva, você vai encontrar o sinal, ou com a lupa você vai ver a massa de esporos, os piquinídeos no interior, umas bolinhas pretas no meio dessas lesões aqui, desses polígonos, né? Então, nós temos esses dois padrões, né, de mancha parda ou septória glycinis, né? E aqui seria a forma perfeita dela. A outra cercosporiose, classicamente chamada mancha púrpura da semente, ou crestamento foliar de cercóspora, então ele também pode estar na folha, cercóspora kikuchi, e lembrando que isso aqui é, né, um componente químico produzido pelo fungo, a cercosporina, que provoca esse arrochamento, que é uma indicação que a semente
pode conter o propágulo do fungo. Então, nem sempre esse arrochamento você tem uma grande abundância do propágulo quando você bota testes para multiplicação. Mas é um indicador de que o fungo tentou, na vagem, tentou penetrar no tegumento e aí provocou esse sintoma de arrochamento. É um marcador de identificação de mancha púrpura da semente. Na soja, os dois principais, aquela virose, né, o SMV, da mancha chocolate, e esse aqui no tegumento da semente, né, a mancha púrpura, ou Cercospora kikuchi. Aqui vocês têm a Cercospora sogina, né, que eu tinha colocado para vocês, né, as lesões com centro mais pálido, as variações que vocês têm, lesões esféricas, né, de mancha de Cercospora sogina, e aqui as diferenças com relação aos sintomas, e aqui as diferenças com relação à parte do fungo, né, como eu tinha falado para vocês, os conídeos deles, ó, eles são até de Cercospora kikuchi, ele tem um comprimento de 70 a 300, né, Cercospora kikuchi, o conídeo é bem mais comprido, e aqui a Cercospora sogina, ó, de 25 a 70, né, olha quanto que ele é mais curto, de Cercospora sogina. Eu tinha falado anteriormente que sogina, o conídeo era mais curto, estava errado. E com relação ao sintoma, para você saber a diferença da Cercospora kikuchi na folha para a sogina, as pontuações são escuras, com bordas difusas, e elas podem coalescer, formando um crestamento precoce, né? E na semente você vê essa questão da mancha púrpura no tegumento. E no caso da Cercospora sogina, as pontuações são pequenas, escuras, e com o passar do tempo a lesão fica castanho de coloração acinzentada. Lesões de 1 a 5 milímetros que coalescem, e sementes elas ficam acinzentadas, de coloração marrom escura, com a Cercospora sogina. É claro que essa marrom escura, muitos patógenos podem ficar com essas áreas na semente, provocar essa coloração acinzentada e marrom, tá? Podendo provocar o aparecimento de rachaduras no tegumento da semente, tá? E aí vocês poderiam me perguntar, professor, qual é o principal marcador para poder diferenciar essas duas Cercosporas da soja? Eu, honestamente, assim, os sintomas para mim são muito confusos, né? Na semente, talvez sim, né? Essa questão do arrochamento. Mas, com relação aos conídeos, para mim, o mais decisivo, na prática, é olhar, fazer uma lâmina com fita adesiva e olhar no microscópio, e aí eu vou ver um conídeo bem mais comprido. E isso, para mim, na prática, funcionou, para diferenciar uma Cercospora da outra, né, a Cercospora kikuchi e a Cercospora sogina. Professor, você já identificou kikuchi e sogina? Analisou isso em amostras de soja? Já. Isso, para mim, foi o marcador mais fácil de poder reconhecer. Então, eu via que ele era mais largo e mais curto, Cercospora sogina, e via que aqui era mais comprido e fino. Fiz esse trabalho até mesmo para eu aprender e poder falar isso, passar por essa experiência para vocês. O que eu tinha falado para vocês, né? Então, essa lesão, olha que sintoma muito particular, muito diferencial, né? Muito agressivo. E reparem a folha umedecida, né? O bacheiro umedecido, ele dissolve a folha da planta. Então, essa é o que a gente chama de requeima da soja ou mela. Então, uma relação de umidade muito, muito intensa. Então, um patógeno também, assim como eu falei para vocês, no caso de Corenes procacícula, ele é muito importante para a folha, né? E que também afeta o sistema radicular, mas ele é mais famoso pelo sintoma na folha. E aqui você tem a Rhizoctonia, que também, além de infectar o sistema radicular e provocar seca da planta, vocês têm essas lesões na folha, né, desse grupo, né, chamado Rhizoctonia solani AG1, que é um grupo de compatibilidade específico, que provoca esse sintoma. E aí eu falo da história da umidade, né, da questão de um ambiente favorável para a ocorrência dessa doença. Então, ele dá em folha, dá em vagem, né, então a planta inteira fica dissolvida. E não é por acaso que eles colocaram o nome de requeima da soja, porque a requeima da batata, do tomate, provoca um sintoma de dissolução. Então, em 3 dias, uma planta de batata e tomate fica destruída. E essa Rhizoctonia, só que os agentes causais são, obviamente, diferentes, né? Lá é Phytophthora infestas. E aqui, Rhizoctonia solani. E aqui, né, estou quase acabando, gente. Eu sei que eu estou falando demais e
talvez não esteja tão interessante. Mas aqui nós temos, eu considero a primeira doença, quando você vai sempre observar a soja, ela começa com essa lesão clorótica, é um parasita obrigatório, ele necessita também de hospedeiros vivos para poder manter, ou ficar na fase oospórica, né, do resíduo cultural, na fase oospórica. Mas aqui é a fase assexual, né, a fase de esporangial, que é responsável por esses danos. Inicialmente tem essas lesões cloróticas, e depois essas lesões se tornam lesões necróticas. Eu considero a primeira doença aqui no Centro-Oeste que a gente sempre vê em soja, né? E depois ela é substituída por outras doenças que começam a acometer e misturar e formar um complexo de doenças que afetam a parte aérea. Esclerotina e esclerotiora, é uma doença que você sempre vai encontrar em soja na parte, né, interna, a formação desses microescleródios. Você vai ver esses conglomerados inicialmente brancos, né, sobre a haste, vai provocar essa seca dessa vagem. A formação, né, a gente chama de, toda vez que se fala do mofo branco, a fase miceliogênica, né, que é essa, você plantou a soja ficou em contato com o escleródio formou micélio, e aí ele começou a provocar essa seca da soja. Isso é a primeira fase, que a gente chama fase assexual. Para esse escleródio formar a segunda fase, a fase sexual, né, a fase, a gente chama de apotencial, jogar esses cóspidos para a parte aérea, e você encontrar um sintoma fora a haste, né, cancro, mofo branco, né, da haste, você encontrar também um sintoma de morte em flores, em folhas, em outros, em graduações mais elevadas do solo, né, porque o inóculo está no solo, você precisa de uma temperatura, uma faixa de temperatura de 20 graus. E aí você vai ter essa duplicidade, então, de fonte de inóculo de origem sexual, fonte de inóculo de origem assexual, tá? Então, esse padrão, olha, em tomate também acontece isso, e vocês encontrarem esses escleródios. Então, uma dica prática, vai com o canivete, cortou na parte interna, observa se tem esses escleródios em formato irregular, esclerotina e esclerotiona. Escleródios esféricos, Atelia rolfsi, o antigo Sclerotium rolfsi. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas vocês podem, então, vão ter ambos, né, o mofo branco ou a podridão de esclerócio, vocês vão ter micélio branco, que vão formar escleródio. Só que o mofo branco, o escleródio, ele é em formato de cocôzinho de rato, tá? E o Atelia rolfsi, o formato é esférico, de branco a marrom a negro, tá? Dependendo da idade. Quando é jovem, é branco, né? E com um mofo branco também. Olha aqui ele é jovem, ele é branco. Depois a planta fica morta, ele começa a formar, compactar, né? Porque isso aqui é uma compactação de hifo. Tá bom? Então vocês vão encontrar, tem um saco aqui, né? Que um aluno me deu, acho que deve ter uns 20 quilos, sei lá, que ele trouxe de feijão, né? Esse aqui é de soja. Feijão com a presença de misturado, né? Dos escleródios, que são as fontes de inóculo, né? Se você tem uma semente de má qualidade, né, você vai inocular isso no campo. Lembrando que, às vezes, uma semente assintomática não quer dizer que não tem um fungo. E aí, existem testes, como a história do neon, que eu falei para vocês na semana passada, que eu posso colocar sementes e testar, mesmo uma semente assintomática, né? E aí, no meio neon, o ácido oxálico produzido pela esclerotina vai reagir com o componente químico do meio e vai fazer com que haja um halo amarelado ao redor da semente. E aí é um resultado positivo para sementes que não têm sintomas de esclerotina. Então, para certificações, né, de semente, diagnosticar, então isso é um ponto, né, muito positivo para evitar a introdução de esclerotina nos campos de produção. Tá? Então, aí vocês têm o oídio, né, microsfera difusa seria a fase teleomórfica, né, mas que é a denominação, né, do oídio da soja.
é uma doença também considerada de final de ciclo, é um parasita obrigatório. O oídio, né, é importante frisar isso na cabeça de vocês, que o oídio, ele, ao contrário dos outros patógenos, que gostam de muita umidade e temperaturas elevadas, o oídio, ele gosta de temperaturas amenas e baixa umidade. Gravem isso na cabeça de vocês. A baixa umidade, como agora esse período de seca, favorece essa incidência. O baixeiro, né, as condições que vão favorecer para o seu desenvolvimento, eles vão prevalecer. Regiões do país que têm altas, elevadas altitudes, regiões altas, são regiões que aparecem, têm alta incidência de oídio, e a temperatura à noite, né, mais amena, vai favorecer a ocorrência. Então, normalmente, ele vai produzir uma massa branca sobre a superfície da folha, e com o tempo, essa folha, quando fica mais velha, ela vai ficar com uma coloração castanha acinzentada, à medida que ela fica mais velha, tá? Esse fungo, assim como a ferrugem, né, míldio, oídio, ferrugens e carvões, eles penetram na planta. Esse oídio é um ectoparasita, então ele vai formar o austório, que vai penetrar nas camadas do tecido epidérmico, e aí ele vai sugar, né, ele vai formar o apressório para aderir e o austório para sugar elementos na epiderme. E se reproduzir, produzir conídeos em cadeia, né? Ele tem um conidióforo solitário e os conídeos produzidos em cadeia sobre a superfície da planta, tá? Então, períodos, não só com relação ao vídeo da soja, agora fazendo um parênteses, para a grande maioria, né? Eu sempre faço um trabalho com meus alunos de fito, que é eles fazerem um boletim técnico. As turmas do primeiro semestre sempre encontram grandes, eu falo para eles, encontrem uma doença e descrevam essa doença, e tragam para mim. E aí a gente vai seguir todas essas etapas. Então, a turma do primeiro semestre de cada ano, como eles coletam no início do ano, né, que são períodos chuvosos, encontram muitas antracnoses e outras doenças. E a turma do segundo, eu vejo sempre uma grande frequência, 60% a 70% das doenças que os alunos trazem, que eles encontram em diferentes culturas, são oídios, por causa dessa questão. Então, lá por agosto, setembro, é um período de seca, né, aqui no centro-oeste, e muito oídio, não só na soja, em várias culturas, tá? E aí o oídio é o controle químico, né, a principal estratégia de controle, e materiais resistentes que vocês vão encontrar para essa doença, tá? Então, não esqueçam disso. Com relação, a grande maioria dos fungos gostam de umidade, gostam de temperatura. O oídio não gosta disso. O oídio gosta de uma temperatura mais amena e o oídio gosta de baixa umidade relativa. Gravem e frisem isso. Só para soja, professor? Não. Para todas as doenças, ele sempre vai seguir esse padrão, tá? E aqui, nessa ilustração, esqueci o nome, ele é do Rio Grande do Sul, no Instagram que ele colocava, mas é muito interessante e isso vale mesmo para campo. Então, olha só, esse aqui, ó, nessa ilustração inicial, ele mostra doenças de raízes e caule da soja, e aí, vermelho sempre associa, né, podridão de haste de coloração avermelhada. É claro que existem fusários de coloração branca, mas você tem essa associação para, né, essa seca, nessa podridão de fusário, né? A morte súbita da soja é fusário, nessas 3 espécies que a gente tinha falado para vocês. Aqui, ó, quando você tem essa marcação preta aqui, quase como desenhada a lápis, ó, essa aqui vai ficar mais fácil de enxergar, ó. É a mesma coisa. Então, você vai ver aqui, ó, parece que você desenhou a lápis, e você arranca a haste, quando tiver no final do ciclo, na próxima safra, vocês vão encontrar esse Phomopsis aqui, ó. E aí, né, o cancro da haste, Phomopsis, é o gênero, né, diaporte é a fase perfeita. Então, aqui seria o diaporte, e aqui a macrofomina. Não está muito fácil de ver, mas o que eu gostaria de frisar, né, podridão cinzenta, né, podridão carvão da soja, é essa aqui, ó. Cadê a macrofomina? Aqui, ó. Você vai tirar com a ponta da unha a epiderme da planta e embaixo, e eu vi isso, e isso funcionou. E embaixo dessa epiderme, da região do colo, do sistema radicular, né, dos tecidos mais fibrosos, né, da soja, você vai ver um monte de pontuações de macrofomina. Acho que eu vou mostrar nos slides mais à frente, tá? E aí você vê superficialmente essa
coloração meio marrom, esverdeada, a enegrecida, com essa questão dessas pontuações. E aí, macrofomina, ele forma picnídeos, mas na planta da soja, em geral, você vai encontrar muito microesclerócios. Então, são estruturas muito enrijecidas. Se você tirar e fazer como se fosse uma pulga, né? E passar na unha, você vai ver que ele é muito duro. E vai ser difícil de... Para mim, as duas, entre picnídeo e microesclerócio, o que você mais vai encontrar sendo produzida na soja no final do ciclo, né, na haste morta da soja, na planta com sintoma carijó, né, com problema de podridão de colo, que esses são os vários problemas de colo, que na parte aérea vão ter um sintoma reflexo ou de murcha ou de sintoma carijó. Né? Essa ilustração aqui são o que eu vou ver na região do colo, na região próxima à raiz principal, e o sintoma reflexo em cima vai ser ou de murcha, amarelecimento, ou de sintoma carijó. Então, esses patógenos, por exemplo, eu já encontrei quando eu pegava germoplasma e isolava no meio. Tá? Phomopsis, Fusarium, né, macrofomina, né, Rhizoctonia, coletótrico. Então, sempre eu ia encontrar. Então, quando a gente fala de macrofomina, eles são pontuações isoladas. E quando eu falo de coletótrico, a foto não está muito boa, me perdoem. O coletótrico, vocês vão ver um monte de pontuações, parecendo agulhas, que são os acéfalos do coletótrico truncatum, né? Eu acho que eu tenho um slide que mostra isso, tá? E aí, distribuídos, que vocês podem confundir macrofomina com coletótrico. Aqui são bolinhas, e você tira com a ponta da epiderme, é isso, gravem na cabeça de vocês, tira com a unha a epiderme, e aí vocês vão ver como se fosse uma lixa, duro, e aqui não. Aí vocês vão ter pontuações, e que sempre estão presentes na haste, pecíolo de coletótrico, né, antracnose da soja. O Phomopsis, né, então eles têm esse padrão e esse padrão aqui. Esses desenhos, parece que você pegou com a caneta e pintou, os bordos são pretos, né? E aqui, todo o Phomopsis, da massa de esporo, parecendo pasta de dente. Então, ele vai estar alinhado aqui, né? De uma forma mais organizada aqui, de você poder observar. Essa seria a diferença de Phomopsis. E aqui o Phomopsis caulívora, né? Com essa mancha enegrecida e o miolo também marrom claro. E aí a massa de picnídeos. Aqui você vê picnídeos. São 3 nuances de picnídeos. Aqui de uma espécie diferente, a segunda espécie, e aqui o gênero Phomopsis em geral. Tudo isso aqui é Phomopsis, esses 3. E o último, quando você corta, você vai ver um escurecimento vascular, né, na planta de Rhizoctonia, né? E aí no meio de cultura, geralmente ele vai produzir um micélio marrom, e aí lembrar que no microscópio micélio com ramificação ortogonal não produz esporo. E no tecido você vai ver em cima sempre o mesmo padrão de murcha, amarelecimento, sintoma carijó, e aí você vai ver escurecimento também na parte interna. Então aquilo que eu falei agora aqui está mais fácil, a macrofomina, os pontinhos pretos. Isso para mim, eu peguei, tirei aqui a epiderme, e aí você vai encontrar aqui os microesclerócios desse fungo, parecendo quase como sendo uma lixa. Tem aqui um detalhe maior, né, do sinal. Então é uma doença considerada emergente, e eu faço uma aposta de que no futuro você tenha muito problema, né, de macrofomina em soja, né, podridão preto ou podridão carvão. Nas sementes, né, vocês vão ter essas sementes xoxas, né, sementes enegrecidas, podres, decorrentes da ação de macrofomina também, uma associação. Phytophthora soja, né, agora um cromista, né, um ovomiceto, é uma doença muito importante em regiões, principalmente com solo, com grande quantidade de água. Então, reparem os padrões que vêm, né, o patógeno está no solo, e aí ele vai avançando para a parte aérea, prejudicando todo o sistema vascular, tanto em plantas adultas quanto em plântulas, e olha o escurecimento do tecido. Então, ela vai provocar murcha de plântulas, apodrecimento de raízes, as lesões ficam semelhantes ao cancro da haste, né, aqui,
Então, as temperaturas de 25 a 28 graus Celsius são ótimos para esses esporângios se desenvolverem. Ele é meio que um primo irmão do míldio, né? O míldio é um patógeno só de folha. E esse aqui é um patógeno só da haste, do colo, é um patógeno que fica no sistema radicular. No Rio Grande do Sul, né, como tem um regime de chuvas muito intenso, né, a soja do Paraná, você vai encontrar grandes surtos e uma grande importância de fitóftora, né, nessas lavouras. A germinação desses propágulos reprodutivos, eles preferencialmente, olha que interessante, né? Lá no sistema radicular, quando você tem um solo com baixos níveis de nutrientes, né? Então, o desequilíbrio nutricional favorece a germinação do esporo, né? Quando você tem grande quantidade de nutrientes para a planta vai ficar mais resistente, né? Então, você tem essa associação de que na solução do solo, quando a raiz for absorver, se tiver pouco nutriente, isso favorece a germinação do esporo, já foi detectado. E são favorecidos por elevada umidade do solo, assim como na parte aérea, as doenças bacterianas são tão importantes, agora no sistema radicular você vai ter fitóftora, muito importante. Então, cortar a água, plantar num período que não tenha tanto excesso d'água, vai favorecer, vai reduzir a incidência de fitóftora. Aqui, o que eu falei para vocês, a podridão parda da haste, né? Então, os sintomas a partir do enchimento de grãos, intensos sintomas nos nós, eles também provocam sintomas carijosos, né? Como eu falei para vocês, grande parte das doenças do colo, e não tem sintoma direto externo, né? Você não vê isso externamente, e não tem necrose da haste, e aí você vai pegar esses tecidos dessa planta, dessa questão da planta sintomática, com uma podridão parda, né, com essa coloração parda, clara, e botar no meio de cultura para isolar. Então, a infecção ocorre nas raízes aos 30 dias após a germinação do sistema radicular. Então, ele lembra um pouco de fusário, né? Esse aqui são as cabeças úmidas e os microconídeos, né, sendo produzidos, e as fiálides aqui, de Cadófora gregária, né, que é sinônimo de Fialófora gregária. O arrochamento, que a gente tinha falado, o sintoma carijó. Vocês vão ter também o sintoma carijó, além de doença provocar esse sintoma, vocês vão encontrar também a compactação de solo, né, o pé de grade, uma doença abiótica que também vai provocar esse sintoma. Então, aqui, essa foto aqui reflete o que eu estava falando para vocês num estudo que eu fiz em cima de cultivares de soja. Eu arrancava plantas com esse sintoma, você via ali uma ou outra planta com esse padrão, eu falei, mas que coisa, pensar se tem algum padrão, né, de algumas cultivares expressarem esse sintoma carijó, o que está provocando esse sintoma carijó. E aí eu via, às vezes, na base da soja, emissão de raízes adventícias, às vezes eu via apodrecimento, e aqueles padrões, né, e aí eu realmente vi esses padrões que eu tinha colocado aqui para vocês. E aí eu fui aprender que no campo essa questão isso aqui eu via muito com frequência, a macrofomina com esse padrão aqui típico, né, para poder reconhecer esses, na verdade é um sintoma reflexo, na parte aérea você vê uma coisa e no local onde o patógeno está afetando, você tem diferentes opções, né, o fusário, macrofomina, né, então aqui o avermelhamento decorrente de fusário, né. Então, viu um avermelhamento na região do colo, né, podridão vermelha da raiz, né. No passado também tinha morte súbita da soja, também era dada para fusário que afetava a região do colo, o sistema articular, a planta. Então, basicamente, estou terminando aqui a nossa viagem sobre as doenças da soja, falando de doenças do sistema radicular, né, doenças monocíclicas, né. Aqui uma doença, né, morte de esclerócio ou tombamento, então vocês vão ter tanto na parte aérea quanto na região do colo. É um patógeno que vai sobreviver no solo. E os microesclerócios aqui, os escleródios dele, que não são conídeos, são hifas compactadas, também eles ficam nesse ciclo assexual, né? Hifa, estrutura de resistência, hifa, estrutura de resistência. Tá? Então, a Telia Rolfsen, o antigo esclerócio Rolfsen,
Então, para o mofo branco, você vê a fase sexual sendo formada, para a Télia Rolfs nunca foi detectada a fase sexual, né, a formação da fase carpogênica, que a gente chama, que seria a fase sexual que a gente vê em algumas epidemias, né, alguns patosistemas do mofo branco, tá? Então, você sempre vai encontrar esses dois ciclos, porque não foi encontrado ainda. Talvez um dia o homem descubra isso na natureza. Aqui, a risoptônia que eu falei da mela, né, que é o mesmo agente causal, e aqui, esse aqui é uma fotografia clássica, né, daquele compêndio de doenças da soja, e aí você vê essas reboleiras, né, então são áreas onde a incidência, né, de morte e podridão, tanto de plântulas quanto espécies adultas, da ocorrência de risoptônia solane em plantas, né. Então, é um padrão estabelecido espacialmente da ocorrência desse patógeno. E aqui, para a gente finalizar, uma doença que, né, eu deveria ter colocado na haste, né? Eu tenho várias fotografias de diferentes hospedeiros e na soja também, em diferentes padrões, mas as pessoas às vezes confundem esse fungo, né? Esse fungo Physarum, classicamente, ele é considerado como um não patógeno. E aí você vê esses padrões sobre folhas, sobre hastes, sobre pecíolos, recobrindo soja. Quando plantas, geralmente, eu vejo muita foto de pessoas que me enviam, tanto no mês de novembro, janeiro, períodos chuvosos, e aí o que acontece? O resíduo cultural que está próximo, ele começa a apodrecer, e aí esse fungo ele tem uma fase, isso aqui ele germina e fica formando uma estrutura ameboide, né? A gente chama de um corpo ameboide, por isso que ele está dentro do reino protozoo. E aí respinga do resíduo cultural para as folhas, do bacheiro para a parte aérea, esse fungo. E aí ele começa a ficar recobrindo toda a superfície, e as pessoas sempre chamam de falso carvão. E aí, decorrente dessa questão de palhada que abriga. Tem vários hospedeiros. Reparem que a folha está verdinha, não houve amadurecimento, e aí, conceitualmente, Physarum nodulosum, ele é considerado como um não patógeno, né? Mas se você considerar a história da fumagina, que o fungo não infecta a planta, mas ele obstrui a atividade fotossintética da parte aérea, então você é considerado um patógeno que não infecta. Isso é o conceito. E aí, uma vez nessa história de Physarum, eu orientei um aluno de TCC e pedi para ele fazer vários cortes histológicos para mostrar se ele realmente não infectava o tecido da planta. E aí a gente encontrou dentro do mesófilo circundando. Eu nunca encontrei ele de uma maneira penetrando o tecido da planta, mas consegui verificar ele entrando dentro dos espaços intercelulares da folha de soja, por exemplo, e de outros hospedeiros, esse padrão. E aí quebrando um pouco dessa teoria de que tem dentro do grande grupo, né, dos Myxomicetos, né, desses fungos pertencentes ao reino protozoa, como sendo um não patógeno. Aí o que eu precisava, né, para poder fechar esse trabalho foi inocular e verificar sintomas, né, para comprovar a patogenicidade. Então a gente parou com esse estudo histopatológico que a gente fez para esse fungo aqui. Mas ele é muito comum, vocês vão encontrar, não só em soja, mas muito produtor vai ficar apreensivo. E eu sempre recebo fotos de muitos produtores que ficam apreensivos pela incidência disso. Eu encontrei já em São Paulo, amostras, Mato Grosso, Goiás, fiz um mapinha, acho que eu fiz um levantamento de 4 anos seguidos, e aí para incidência. E aí, isso aqui, se eu colocar no microscópio, eu vou ver isso aqui.